Louvado Lord. seja o It is Senhor. Saturday É morning, manhã de sábado, November 7 de 7th, novembro de 2020, 2020. and the E as Eagles águias estão se gathering reunindo com o together irmão for Brother Joseph Branham. Branham, a letter Uma carta from a vinda de um prophet of profeta de God. Deus. And before we Antes de get into the entrarmos na letter, I carta, want eu to quero read ler algo something no out of livro the das Church 7 Age eras book, da because we've igreja, been studying porque nós the estamos Church estudando as Ages. 7 Brother eras da Branham's been igreja. preaching O irmão Branham those pregou sermons estes out of the sermões no tabernacle, tabernáculo but e also também later he depois had ele the book escreveu um written, livro das The 7 Seven eras da Church igreja, Ages, isto the é, a exposition of the Seven exposição Church das Ages. 7 eras da And igreja. let's see here Vejamos on aqui no the livro em English inglês, book, on page na página 165, 165, na exposição das eras da igreja, versão inglesa, o irmão Branham Brother Branham diz: says, aqui novamente again we find the verificamos word que a palavra coming vem por because causa do of the Espírito Spirit de of Deus. God. Mais uma vez, em Again, João in John 16:13, 16:13, ainda que howbeit quando when ele, he, o the Spirit Espírito of da truth, verdade, word, a palavra is come, vier, he will ele guide vos you guiará em toda into a all verdade. Tua Thy palavra word is é truth. a verdade. E ele And não he shall not falará speak de si of mesmo, himself, mas but tudo whatsoever que he ele shall ouvir, hear, a palavra de God, Deus, isto that ele shall he falará, speak, a palavra. word, E ele and he vos will mostrará show as you coisas things to come. vindouras. O Espírito Spirit trazendo bringing a the word of palavra da prophecy. profecia. Eu I quero que want você you to observe note com very muito cuidado carefully que that Jesus não Jesus did disse not que say a that the evidência de evidence ser of being batizado com o baptized with the Espírito Holy Ghost Santo era was falar em speaking in línguas, tongues, interpretar, interpreting, profetizar prophesying, ou or gritar shouting e or dançar. dancing. He said the evidence would Ele be disse that que a you would be evidência seria in the você truth. estar na verdade, You would estar be na in the Word palavra of de God Deus para a for your tua era. age. A evidência tem a Evidence ver has com to do with receber receiving esta that palavra. word. Em 1 In 1 Coríntios Corinthians 14:37, 14:37, se if any alguém man se think himself acha to ser be um a prophet profeta ou or spiritual, espiritual, let him então que ele acknowledge reconheça que that as the coisas things que eu I vos write escrevo unto são you are the mandamentos do commandments Senhor. of the Lord. Agora Now see perceba isto. that the A proof, prova do the indwelling Espírito Spirit has to interior foi de acknowledge reconhecer and e follow seguir o que o what profeta de God's Deus prophet gave deu for his para a era age dele as he set the enquanto church colocava a in order. igreja em ordem. Paul had to Paulo say, tinha que dizer to a those who aqueles que claimed another afirmavam revelation, outra revelação, versículo verse 36, 36, o quê? what came the word of God out A palavra from de you, Deus veio or de it vós came ou será unto que you ela veio only? somente a vós? The evidence A of a evidência spirit-filled de um cristão, um crente is not cheio to do produce the Espírito, truth, não é produzir a the word, verdade, a but palavra, to receive mas é the truth, receber a verdade, a palavra, and e to believe crer and e obey it. obedecê-la. Você As já you observou noticed in Apocalipse Revelation 22:17? E o And the Spirit Espírito e a and the noiva bride dizem: say, Vem. E And que let him aquele that que ouve heareth diga: say, Vem. Come. Saiba que The a bride noiva speaks fala a the same mesma word palavra que o as does Espírito. the Spirit. Ela She é is uma the word noiva bride, palavra, proven she provando has que the ela tem o Spirit. Espírito. Em In every cada church era da age, we igreja, hear nós these ouvimos words, He estas that hath an palavras. ear, let him hear Aquele que tem what ouvidos, the ouça Spirit o que o Espírito saith diz unto às the igrejas. churches. The Spirit gives O the Espírito word, entrega a and if you have palavra, the e se você Spirit, tem o you'll hear the Espírito, word você for ouvirá a your palavra age, para a tua as era, those assim true como aqueles Christians took the verdadeiros word for cristãos their age. receberam a palavra para a era So, deles. Lord, Louvado let me seja o Senhor. read that Portanto, last, permita-me ler isso that última last vez, sentence esta again. última frase If you novamente. have the E se Spirit, você you tem o will Espírito, hear você ouvirá the a word for palavra your para a age. tua era. Praise the Louvado Lord. seja o So Senhor. again, Portanto, today, novamente we hoje, hear in the message estamos what ouvindo the a prophet has mensagem e o que written o in the profeta Church Age escreveu book, no livro das that we 7 must eras da press igreja, play. que devemos apertar o Hallelujah. play. Aleluia. Now, let's go Agora to vamos the entrar na prophet's carta do letter, profeta, encouraging pois the ele está bride to press encorajando a play noiva a and have apertar the o word play e in ter a her. palavra dentro Praise dela. the Lord. Louvado seja o Hallelujah. Senhor. Aleluia. Dear little flock, Querido pequeno rebanho, a primeira coisa que a noiva faz é clamar ao Pai, louvá-lo, adorá-lo e agradecê-lo por tudo que ele fez. Depois, nos aquietamos diante dele
e ouvimos a sua voz nos falar através do seu sétimo anjo mensageiro, enquanto ele começa a nos revelar a sua palavra. Os nossos corações começam a borbulhar dentro de nós, nos levantamos e gritamos, glória, aleluia, louvado seja o Senhor. Em nossos corações começamos a dançar, a pular e a correr por todo lado, simplesmente passando bons momentos, assim como o irmão João passou na ilha de Patmos. O que está acontecendo conosco? Nós entramos no Espírito. O nosso pavio está mergulhado dentro do Espírito Santo e por meio deste pavio estamos absorvendo a vida de Deus enquanto Ele nos dá revelação após revelação após revelação. Trata-se da palavra em pleno poder. O mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra, está novamente presente em nós nesta última era. É a palavra em ação, mais forte e maior do que nunca em sua verdadeira noiva palavra. O irmão Branham diz, não tenha medo, pequeno rebanho, tudo o que eu sou, vocês são herdeiros, todo o meu poder é vosso, a minha onipotência é vossa, enquanto eu estou no vosso meio. Eu não vim para trazer medo e fracasso, mas amor, coragem e capacidade. Todo o poder me é dado e é vosso para vocês usarem. Vocês pronunciam a palavra e eu a executarei. Esta é a minha aliança e nunca pode falhar. O irmão Joseph continua, nós não temos medo, pois a palavra dele nunca pode falhar. Todo o seu poder nos pertence. A sua onipotência é nossa. Nós apenas pronunciamos a palavra dele e ele a fará se cumprir, mas ele nos adverte que devemos estar atentos em nossos dias, pois como foi naquela primeira era da igreja, aquele Espírito ainda está vivo, aqueles gêmeos, aquelas duas árvores crescendo lado a lado, comendo o mesmo alimento, bebendo da mesma chuva, e se beneficiando do mesmo sol. Mas eles vêm de sementes diferentes. Como saberemos a diferença? A única árvore verdadeira será pela palavra de Deus e crerá nela exatamente como Deus a deu e a amará e a obedecerá. Os outros serão estes falsos apóstolos, lobos devoradores, dos quais Paulo falou. Logo que eu partir, eles tentarão aparecer e declarar a mesma revelação, mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Ele nos disse, se alguém se acha ser profeta ou espiritual, então que reconheça que as coisas que eu vos escrevo são os mandamentos do Senhor. O irmão Joseph continua, nós cremos e reconhecemos esta mensagem como sendo os mandamentos de Deus para a nossa era. Não mudaremos uma só palavra, mas somente creremos no que Deus falou através do seu profeta nas fitas. Haverão muitos falsos profetas surgindo. Observe e vejam como eles continuam a vos dizer que se vocês não creem neles e no que eles dizem, vocês estão perdidos. Mas quando aquele profeta do último dia entrar em cena, se ele for verdadeiramente este profeta, ele estará clamando, voltem à palavra ou vocês estarão perdidos. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação privada, mas sobre a palavra. Amém e amém. A noiva deve regressar à palavra, regressar ao primeiro amor dela, a voz de Deus para o nosso dia gravada nas fitas. É uma carta de amor para a noiva dele, assim diz o Senhor. Que outro momento glorioso a noiva terá no domingo, às 2 horas da tarde, no horário de Jeffersonville, quando entrarmos no Espírito, para ouvirmos a voz de Deus para o nosso dia, trazermos a revelação da era da igreja de Éfeso.
5 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Branham. Isto conclui a carta do Tabernáculo Branham, do irmão Joseph Branham, e as escrituras para estudarmos a era da igreja de Éfeso são Atos 20, versículo 27 a 30 e Apocalipse 2, versículo 1 a 7. Louvado seja o Senhor. Portanto, lembre-se de olhar nos links abaixo, e se você tiver um pedido de oração, então há também ali o link para os pedidos de oração logo acima da descrição. Portanto, que Deus te abençoe. Até a próxima vez. Shalom. Que possamos nos encontrar de novo amanhã, às 2h da tarde, no horário de Jeffersonville. O que estamos fazendo é ouvirmos e obedecermos, assim como aquela antiga canção diz. Quando caminhamos com o Senhor na luz da Sua palavra, que glória Ele derrama em nosso caminho. Enquanto praticamos a Sua boa vontade, Ele ainda vive conosco. E com todos os que confiarão e que obedecerão. Na trajetória, vais confiando e obedecendo. Não há um outro meio de estares feliz em Jesus a não ser confiares e obedeceres. Que Deus te abençoe. Shalom.